Será que a alimentação ela tem o poder de afetar a nossa saúde mental e até mesmo piorar quadros de depressão e ansiedade ou também ser uma coadjuvante no tratamento dessas desordens? Hoje você vai entender tudo nesse vídeo e também vai aprender como que funciona a melhor dieta e mais estudada atualmente para a nossa saúde mental. Mas antes, deixa eu me apresentar. Olá, eu me chamo Sara Jéssica, sou nutricionista especializada na potencialização de resultados através de um conceito criado por mim, o ponto de equilíbrio. Hoje em dia temos muitas informações divergentes na internet e isso tem causado cada vez mais confusão e insegurança nas pessoas em relação ao estilo de vida saudável e também ao processo de emagrecimento. Foi por isso que eu criei o Potencialize Life, uma espécie de Netflix na saúde, pensando em trazer conteúdos exclusivos para você. Lá na minha plataforma você vai aprender todas as estratégias para aprender a cuidar do seu intestino, do seu fígado, da sua tireoide e também aprender a emagrecer e se manter magra para sempre. Lá você também vai receber uma dieta direcionada e personalizada de acordo com as suas necessidades. Além disso, você também tem suporte com especialistas, uma comunidade de apoio e incentivo, curso completo de organização alimentar, menopausa, além de aulas exclusivas que vão ajudar você através de técnicas da neurociência para reprogramar a sua relação com a comida. Clique no link da descrição, entre hoje e tem acesso a todo o conteúdo. E agora voltando ao assunto, sim, gente, a nossa alimentação ela tem um poder de afetar a nossa cognição, nosso raciocínio e até mesmo quadros de ansiedade e depressão. Isso porque o nosso cérebro ele é totalmente dependente de nutrientes para funcionar. Então, dependendo da sua alimentação, alguns neurotransmissores podem não receber, nutrientes específicos no seu organismo para eles serem formados. E também, dependendo da sua alimentação, você pode estar induzindo quadros de neuroinflamação, ou seja, uma inflamação no seu cérebro. Para você entender melhor, os neurotransmissores, eles são uma espécie de mensageiros químicos. E para eles serem formados, eles necessitam de nutrientes, e que na maioria das vezes precisam ser adquiridos através da alimentação, como por exemplo o triptofano, encontrado em nozes, sementes e ovos, que é um precursor da serotonina, que é considerado um neurotransmissor ou um hormônio da alegria. O outro nutriente muito importante é a tirosina, presente principalmente nos alimentos ricos em proteína. E ele também é um aminoácido essencial para a formação de um neurotransmissor, como por exemplo a dopamina, que é considerado o neurotransmissor da motivação. Uma alimentação também rica em açúcar e produtos industrializados, ela acaba promovendo uma cascata inflamatória no nosso corpo, porque esse tipo de alimentação associado ao sedentarismo e a uma pessoa também muito cheia de estresse, ou seja, uma baixa capacidade de lidar com o estresse, ou simplesmente uma privação de sono, que é algo muito estressante para o nosso corpo. Todo esse contexto de estilo de vida está associado a quadros de resistência à insulina, que acaba causando também uma cascata inflamatória no corpo dessa pessoa, gerando quadros de neuroinflamação. E associado a isso também temos o nosso segundo cérebro, que hoje em dia já é muito bem conhecido, que é o nosso famoso intestino, que eu sempre falo aqui com vocês no canal. Não tem como pensarmos em saúde do nosso cérebro, em tratamento de ansiedade e depressão, se não avaliarmos o nosso intestino, já que ele participa aí de toda essa regulação hormonal, sendo considerado o nosso segundo cérebro, porque, por exemplo, 80% da serotonina é produzida no nosso intestino, que é o hormônio considerado da alegria. Então, gente, é impossível você pensar em um tratamento de ansiedade e depressão sem olhar para o intestino. Precisa cuidar muito bem do intestino. Até porque se a pessoa também estiver com algum quadro de disbiose intestinal, até mesmo alguma suplementação que ela for utilizar no tratamento pode não ser muito bem absorvida no organismo dela, por causa do intestino em disbiose, e também aquele suplemento ele pode acabar não indo para uma via correta. Como, por exemplo, o triptofano. Se você utilizar ele na forma de suplementação, tá? Não estou falando da alimentação, mas normalmente na forma de suplementação as pessoas dão doses muito altas. Se essa pessoa ela estiver com um quadro de disbiose intestinal, ao invés desse triptofano ser convertido em serotonina, que é o neurotransmissor da alegria, esse triptofano pode ir por outra via metabólica que não é uma via tão boa para o nosso organismo. Ela é considerada mais neurotóxica. Então, por isso que algumas pessoas que costumam tomar altas doses de triptofano podem relatar depois dores de cabeça. Por isso é tão importante associar a suplementação
com o intestino bom? Porque senão, se pensarmos também só em suplementação, sem tratarmos ali a causa mesmo, a base, que vai ser onde esses suplementos serão absorvidos, também utilizados, que é o nosso intestino, não vai adiantar nada. Além disso, um outro ponto que precisamos considerar é os tais picos de açúcar ao longo do dia. Ou seja, você consumir uma grande quantidade de carboidratos refinados e açúcares ao longo do seu dia, induzindo quadros de picos na sua glicemia. Normalmente, esses picos na sua glicemia logo em seguida vem, acompanhado de uma hipoglicemia de rebote, porque o seu pâncreas precisa lidar com aquela grande quantidade de açúcar na sua corrente sanguínea, porque açúcar não é para estar na sua corrente sanguínea, é para estar dentro da sua célula. Então, quando o pâncreas sinaliza aquela grande quantidade de uma única vez de açúcar ali, ele vai trabalhar bastante para produzir uma grande quantidade de insulina para reduzir esse açúcar no seu sangue. Isso pode vir depois com aquele cansaço, aquela fadiga, aquela irritabilidade e aquela necessidade por mais doce. Então, o mais interessante em uma pessoa também que está no tratamento de ansiedade e depressão é sempre priorizar os carboidratos complexos, acompanhados principalmente de fibra e de proteína, para que essa energia absorvida através da alimentação ela seja sempre constante na sua corrente sanguínea. Ou seja, ao invés de você consumir, por exemplo, um pão branco puro ali, que é somente carboidrato refinado, que vai elevar de uma única vez a sua glicemia e logo depois vai fazer com que essa glicemia desça, causando todos esses sintomas que eu já citei, é muito mais interessante você colocar ali, por exemplo, ovos ou um peito de frango dentro desse pão, bastante salada, vegetais, espinafre, coloca bastante vegetais mesmo, que serão as fontes aí de antioxidantes e de fibras. Quando você consumir esse pão, pode ter certeza que o impacto dele na sua glicemia não será o mesmo. Porque com todos esses outros componentes, que vão ter ali na alimentação, as fibras, a proteína, esse carboidrato do pão, ele vai ser absorvido de uma forma muito mais lenta, de uma forma muito mais gradativa. Então você vai ter um nível de energia muito mais constante no seu corpo e não vai ficar o tempo todo naquela excesso de açúcar e aquela queda de açúcar, excesso de açúcar e queda de açúcar e sempre entrando naquele ciclo vicioso querendo mais doce. E claro que, por último, um ponto que precisamos analisar são as deficiências nutricionais. Se você está com a sua B12, por exemplo, abaixo de 600, você já precisa entrar com uma suplementação, porque não tem cérebro que funcione mesmo na sua capacidade máxima com uma B12 tão baixa, já que o nosso cérebro ele é totalmente dependente das vitaminas do complexo B, em especial a vitamina B12. Além disso, outros nutrientes que você precisa ficar atento também no seu exame de sangue é a vitamina D, que ela também não pode estar muito baixa, ela precisa estar nos seus níveis ideais, e também a suplementação de magnésio, já que através da nossa alimentação é muito difícil conseguirmos suprir a quantidade de magnésio que precisamos no nosso dia. E ele é fundamental no tratamento da ansiedade e da depressão, já que todo o nosso cérebro também é dependente de magnésio. Então você pode, claro, adicionar as folhas verdes escuras aí na sua rotina, que são excelentes fontes de magnésio. O germe de trigo também é uma excelente fonte de magnésio, mas na maioria das vezes é necessário sim a suplementação, em especial a suplementação com magnésio quelado vai ter uma excelente absorção. E agora eu vou falar para vocês a dieta mais estudada atualmente para a nossa saúde mental, que é a dieta do Mediterrâneo. Quando vamos olhar a pirâmide do Mediterrâneo, a primeira coisa que está na base dela é o consumo de água, o consumo de chás e exercício físico. Então, essa vai ser a base aqui. Praticar exercício físico, principalmente exercícios de musculação e, claro, exercícios aeróbicos também, vai favorecer principalmente o tratamento da ansiedade e da depressão, porque esses exercícios eles favorecem a produção de hormônios que trazem aquela sensação do bem-estar. E investir nesses esportes também é fundamental para você sempre estar cuidando da sua saúde mental. Além disso, o consumo de chás também, pelo menos 3 xícaras de chá ao dia, que está lá na base da nossa pirâmide do Mediterrâneo, é principalmente porque esses alimentos, essas ervas e especiarias que utilizamos para fazer os chás
são ricas em compostos bioativos, em antioxidantes, em fitoquímicos, que são aqueles ingredientes que só estão contidos nos alimentos de origem vegetal. Eles vão dar um suporte muito importante para o nosso corpo e para a saúde do nosso cérebro. Inclusive, a dieta do Mediterrâneo, ela é uma dieta, muito mais baseada nos alimentos de origem vegetal. Então, ela sempre prioriza principalmente o consumo de frutas, o consumo de verduras, de preferência na sua forma mais fresca possível. Então, eles também priorizam muito isso na dieta do Mediterrâneo, que é você conseguir comprar esses alimentos, principalmente dos lugares mais perto aí da sua região, ou seja, dar preferência para os agricultores locais, porque quanto mais tempo um alimento passa ali no caminhão, em transporte, ele vai perdendo alguns nutrientes. Então, quanto mais recente esse alimento for colhido e consumido, realmente é um alimento muito mais rico em nutrientes. Além disso, a dieta do Mediterrâneo, ela também prioriza o consumo de boas gorduras, que são alimentos antioxidantes, como os alimentos ricos em vitamina E, que é um grande antioxidante, como, por exemplo, as oleaginosas e as sementes, como, por exemplo, semente de girassol, semente de abóbora e também a semente de gergelim, e principalmente ali o azeite de oliva, que é a gordura mais utilizada e também aqueles mais dão preferência na dieta do Mediterrâneo, mas sempre na sua forma crua, tá? Porque qualquer gordura que colocarmos ali para cozinhar em altas temperaturas, ela vai acabar perdendo muito sim de suas propriedades. Então, o ideal para realmente podermos absorver os nutrientes dessas gorduras é utilizar elas na forma crua. Além disso, a dieta do Mediterrâneo também é uma dieta pobre em carne vermelha e em carnes processadas, e eles também induzem um consumo moderado, de carnes brancas, de peixes, de marisco, de ovos e também produtos lácteos que está ali junto com os ovos. Então, para você ver que eles também incentivam o consumo desses produtos, claro, se a pessoa ela tem algum tipo de intolerância, alergia ou sensibilidade, ela sempre vai ficar afastada daquele alimento que ela não digere bem. Outro ponto que a dieta do Mediterrâneo também prioriza muito é os alimentos pigmentados, ricos em antioxidantes também. Se a pessoa tiver, com condição de consumir, por exemplo, uma jabuticaba, isso vai de acordo com a sua região, claro. Eu estou adaptando para o Brasil, tá, gente? Porque a gente não vai consumir exatamente os alimentos que tem no Mediterrâneo. Mas adaptando para o Brasil, você consumiria, por exemplo, uma jabuticaba, uma amora, uma framboesa, um mirtilo ou simplesmente uma polpa de açaí, ou o próprio açaí, se você mora aí, em algum lugar que você consegue consumir a fruta mesmo, mas na maioria dos locais é muito mais fácil utilizar a polpa do açaí e fazer um shake, aí você já está consumindo uma grande quantidade de antioxidantes. E outro ponto que eles priorizam na dieta do Mediterrâneo é você sempre respeitar a sazonalidade, ou seja, você sempre priorizar consumir aqueles alimentos da época. Se está na época de mexerica, vai consumir mexerica. Se não está na época de mexerica, procura aquele alimento que está na época, porque dessa forma você sempre vai fazendo um rodízio, um ciclo, em relação aos alimentos, e você não vai estar sempre consumindo os mesmos, já que eles também priorizam muito a diversidade, porque quanto mais variada a nossa alimentação, mais nutrientes nós estamos consumindo. Eu sei que essa é uma das dietas aí que as pessoas mais ficam na dúvida, principalmente para conseguir colocar os alimentos do Mediterrâneo e conseguir adaptar com os alimentos do Brasil. Mas se vocês tiverem dúvida e quiserem que eu fale mais sobre a dieta do Mediterrâneo, é só deixar aqui nos comentários. E se você quiser aprender também a emagrecer, cuidar da sua saúde mental, cuidar do seu intestino e da sua tireoide, eu te espero no Potencialize. O link está na descrição. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.